o Abel, apesar de, chegou ontem, então todas as desculpas para o Abel. Todas as licenças eu não vou cobrar o Abel, não estou aqui cobrando o Abel, mas o Abel cometeu, para mim, se é que ele podia, ele não repetiu aquilo que nos últimos tempos do Ramon Dias foram as coisas que apareciam como bem. Quais eram as coisas que apareciam como bem? Primeiro tempo contra a equipe do Santos aqui, Bahia. E a outra, o jogo do Bahia, o início do jogo com o Bahia. O que foi aquilo? Marcação em cima, intensidade total, os jogadores aparentemente se dedicando, eles se dedicam, eles não tiveram foi bola. E aí o segundo tempo é que é o problemático. Então o Abel só tinha que resolver o segundo tempo. O primeiro tempo estava praticamente acertado, tinha só que botar a bola para dentro do gol. E nos dois jogos o Inter botou para dentro do gol. Tanto no jogo contra o Santos, como no jogo contra o Bahia. Então, quer dizer, a primeira parte, por incrível que pareça, o Ramon Dias mostrou como é que era. Mas a segunda parte, aí entrava o Abel, e não entrou. O Abel fez exatamente o contrário. Ele recuou, esperou o São Paulo, que não é lá essas coisas, e por isso vai perder pro Vitória. Esperou o São Paulo cresceu na parada e o Inter fez um dos maiores fiascos técnicos de jogadores. Tira o Abel fora. O Inter jogou por uma bola dando bico pra frente. Se retrancou e se retrancou mal. O que mais assusta... bico pro Vitinho, né, Léo? O que mais Vitinho. Não, mas aí é que tá. Eu concordo contigo. A escalação, ela lembra a retranca. Mas na prática, 10 minutos era para estar 3-0 pro São Paulo. Mas poderia estar 3-0 para o São Paulo. Porque faltou alguém encostar no Abel ali, eu não sei se o pessoal entregou tudo na mão do Abel e saiu, ficou inebriado com a figura do Abel. Alguém chegar no Abel, Zé, e dizer o seguinte, cara, o Thiago Maia de 8 não, ele é 5, o Bruno Gomes está bem de 8. Então, as posições foram erradas, ele quis proteger as laterais. O Abel é o menos culpado de tudo, o Abel chegou para salvar. Então, mas o que mais me assusta no Inter é que o roteiro do jogo do Vasco se repetiu contra o São Paulo. Totalmente, desde o começo. Só não foi por incompetência do São Paulo, que poderia ter feito 3-0 com, 7, 8 minutos de jogo. É aí que tá, o Inter repetiu, eu não entendi isso, o Inter repetiu o de pior, tendo algumas coisas boas que podia ter repetido, aí para ganhar o jogo. E pro jogo daqui já tem uma questão, a gente, enfim, como os resultados paralelos, né, na ideia de o Inter escapar, a gente tem que olhar os resultados paralelos, né, imaginando que o Inter vai fazer a sua parte. Que a gente acaba tratando menos, que é o Rocher. Se o Rocher não tem condições de jogar, e me parece que está muito claro que ele não tem condições, mobilidade, explosão, né, Vaguinha? Cair por aquele gol que ele tomou do Luciano, ele não tomaria em outras circunstâncias, ele não virou o pior goleiro do mundo do nada. Eu não sei se daqui a pouco o Inter não tem que colocar um goleiro, mesmo sendo o segundo goleiro do Sub-20, mas um goleiro em condições. Mas bota o que tem em condições. O goleiro reserva do Inter hoje é o Diego Esser. Eu prefiro o Esser em 100% do que o Rocher com 20%. Porque não tá dando, são 8 gols, sabe? Eu tenho mas o primeiro gol, Vaguinha, fique claro, o primeiro gol ele não falhou, né? O primeiro. Do São Paulo? Foi o primeiro? Eu acho que ele falhou no segundo. Foi que ele saiu mal, é verdade. É que teve o outro, aquele que ele botou pra dentro, foi o último. Não. Então, quer dizer... O segundo ela desviou em alguém e aí caiu ele. É isso. Desviou no Juninho. Que é aquela que os caras cobram do Juninho, mas aquela cobrança não dá pra fazer. Mas a cobrança do Juninho é porque ele perdeu no cabeceio pro Tapia. Então, quer dizer... Esse é o detalhe, mas o Inter não estava disposto já para fazer o que tinha feito nos primeiros tempos contra a Bahia e contra o Santos. A grande questão é que tá estranho. Tá estranho. O Inter volta de São Paulo, sai por uma porta alternativa do aeroporto Salgado Filho, vem de ônibus, não treinou hoje pela manhã, ninguém fala nada. Eu tô aqui, vocês são testemunhas, tenho recebido muitas mensagens de muitos colorados que estão acreditando, tá? Vai ter 35 mil ou mais no Beira-Rio no domingo. Ou seja, tem muita gente que acredita que o Inter vai sair. Mas e o Inter acredita? O Inter tá acreditando porque a impressão que ficou, Guerrinha, das entrevistas e daquilo que eu vi do vestiário do Inter do pós-jogo, é verdade que teve a pancada, que foi muito forte, e a gente sabe que os profissionais que estão lá e os dirigentes, eles sentem muito, mas o torcedor tem que ouvir alguém hoje, gente. Alguém do Inter precisa falar hoje. Ou eles jogaram a toalha? Alguém tem que aparecer no Beira-Rio hoje tomar frente. com
com sangue fervendo. Quem vai tomar frente é o Abel. Os jogadores não vão. Não, mas por exemplo, mas o presidente, o vice de futebol... Mas esses aí vão contra. Não, é que esses aí não tem credibilidade. A maioria não tem credibilidade. O único que tem credibilidade é o D'Alessandro, tá? Só que eu não sei o que acontece. Por que o D'Alessandro não pode falar? Eu não sei o que acontece. A maioria dos jogadores está se preservando com medo de... Mas jogadores, Guerrinha, jogadores, o Inter tem uma carência de líderes. Isso está claro, tá? A última experiência com jogadores falando antes do jogo foi Alan Patrick e Mercado. E foi... Era melhor que não falassem, Era melhor que eles não tivessem falado, porque não conseguiu mexer em nada. Não conseguiu absolutamente nada. Uma sugestão. Mas olha aqui, ó. Poxa, tu tem o D'Alessandro, que é o cara que ainda tem... A história do D'Alessandro, ela não vai ser apagada. O D'Alessandro é um vencedor dentro do Inter. O D'Alessandro tem voz ainda. É o quê? Não deixam o D'Alessandro falar? Eu duvido, conhecendo a personalidade do D'Alessandro, que ele esteja se escondendo. Eu duvido. Mas não existe a previsão de que alguém fale hoje. Eu também acredito piamente que era preciso, mas eu não vi nada anunciado nesse sentido. Não tem previsão de nada. Paguinha, chama o Fernando, que eles deixaram embora e até, de certa forma, liberaram o Fernando para falar, porque o Fernando é um cara que a torcida tinha muito bom relacionamento, ele foi determinante dos melhores momentos do Inter nesse campeonato. Acabou que o Fernando veio aqui dar uma palavra de apoio, sabe falar muito bem. Não, eu vou dar uma sugestão, tá? Rocher. O Rocher se posiciona lá para falar, a gente vai parar para ouvir ele e a reportagem vai ter pergunta para fazer para ele. Eu, por exemplo, não cobro o Rocher nesse momento. A minha crítica ao Rocher é a passagem dele ao longo dos últimos 2 anos pelo Inter, que ele estava muito mal. Hoje, eu não me sinto à vontade para fazer uma cobrança em alguém que estava em casa. Mas da ideia da motivação, a proposta do Guerra ou a sua, ela é melhor porque, jornalisticamente, alguém haveria de perguntar de forma obrigatória: Rocher, você está falhando muito, tá. O D'Alessandro e o Abel, essa pergunta não cabe. Essa pergunta é só pro Rocher. Entende? Não, a ideia do positivo, okay. O Abel ou o D'Alessandro tem mais a entregar. Ok, mas que tem essa pergunta, sim, que tem a resposta e o Rocher diga: gente, eu estava em casa, eu não estava treinando. Porque o Inter, como comunica muito mal, se a gente for pegar ali o padrão de comunicação do Inter é o grupo Pautas Coloradas, tá? E aí eles mandam lá e publicam nas redes sociais também. O Inter, do dia pra noite, disse que o Rocher estava recuperado, botando na mochila dele uma responsabilidade que ele não pode ter. Concordo. Porque todos que estavam acompanhando o dia a dia do Internacional, a Valéria tá aqui, Valéria Possamay, setorista, que fez treino do Inter também. Todo mundo sabia que o Rocher não tinha condição de jogar. Perfeito. Aí do dia pra noite chega uma nota dizendo: Rocher, recuperado de trauma no pé, Vaguinha, está à disposição. Vaguinha, que isso? Deixa eu fazer o papel assim de... Talvez eu esteja sendo velhinha de Taubaté. É bem provável, inclusive, né? Porque essa direção do Inter, ela nos leva sempre a essa questão. Mas eu não posso acreditar que o Inter, numa situação dessas, não esteja trabalhando no mínimo internamente para fazer alguma coisa. Daqui a pouco a decisão dos caras foi: olha, vamos ficar quieto aqui, a gente não está dando tudo errado, não vamos falar e vamos trabalhar e vamos mostrar no campo. Só pode ser. O primeiro não trabalho foi não treinar ontem. Isso foi bem ruim, Pedro. Bem ruim. Diogo, você não pode chegar de uma derrota como a de anteontem, de uma viagem curta, incluindo aí do ônibus de Santos para São Paulo, e você ser liberado, mas não é liberado só na quinta que você chegou. Você é liberado da manhã da sexta-feira também. Concentrado já. E você só treina hoje de tarde. O sinal que você dá para a torcida não é bom. É estranho. Não é bom. É estranho. Eu vou tentar aqui entender eles, tá? Parece que não caiu a ficha ainda. Eu vou tentar entender eles aqui. Os caras estão emocionalmente desgastados e o melhor é eles ficarem do lado da família. Deixa eles lá. Vamos antecipar a concentração para sexta. Isso não foi noticiado ainda, ao menos até o momento. Ou foi? Não foi, né? Não foi, mas eu estou partindo desse raciocínio até para concordar contigo. Vocês vão para casa, fiquem com a família lá. Porque o treino para os jogadores que atuaram é regenerativo. É aquela caminhadinha migué ali e tal. Voltem para suas casas, fiquem com a família e voltem aqui amanhã à tarde para concentrar. Ok, é uma justificativa. Mas nem isso tem. Nem isso tem. O torcedor do Inter nesse momento está abandonado. O torcedor que acredita, que nem eu, e eu estou falando do fundo do meu coração, eu acredito que o Inter pode sair dessa.
Só que nós estamos abandonados, gente. Deixa eu reiterar o que eu disse. Onde é que estão os caras para falar com a gente? A seu respeito ontem, o texto que você faz, com a contundência que você faz, eu gostaria de ver dentro do Internacional. O papel que a direção do Inter deveria estar fazendo, Exato. Quem está fazendo é você. Exato, mas não pode ser eu, tem que ser deles. Vou fazer uma comparação, Inter com Inter, tá? E coisa que essa diretoria, esses grupos políticos que estão lá, eles usaram muito na campanha, taxando o grupo que outrora era dirigente do Inter de ser fracassado, ter rebaixado o Inter, ironizava da tal da SWAT que aconteceu e que não funcionou mesmo, foi um fracasso. Porém, esse dado que tu está dando, essa reivindicação que tu estás fazendo, talvez fosse uma especialidade daquela SWAT que foi montada. Porque naquele grupo que foi montado lá em 2016, para tentar evitar, estavam o presidente campeão do mundo, estava Ibsen Pinheiro, e o forte desses dois, entre outras coisas, entre conhecer muito de futebol, era exatamente a questão da comunicação. Mobilização, né? Se não mobilização, pelo menos dá uma satisfação, Pedro. É isso que o Vaguinha está cobrando. Ali, a partir dali, houve tentativa, empenho. Isso. Enfim, estava tudo dando errado, não tinha mais como. É que a sensação, isso que o Vaguinha diz é importante, porque os adversários do Inter, tu vê que eles estão todos de mãos dadas, rezando, juntos, o cara cai no chão, o outro levanta. Os caras comemoram o lateral de sabe? Não, o Inter, ele discute no campo, o cara erra e o outro aponta o dedo e briga no vestiário. Não adianta, pode colocar o Rocher, pode colocar quem quiser, o D'Alessandro, o Rocher, reúne 8, bota pra falar, mas mobilizar o torcedor internamente não vai mobilizar, os caras não se suportam, tá claro no campo. O grupo do Inter se fragmentou. Mas mesmo que você tenha razão, Léo, ainda assim é uma coisa que você precisava fazer. O Inter trouxe o Abel, Maurício. O Inter trouxe o Abel. Perfeito. A torcida foi lá, o Abel deu uma moral pros caras. Os caras estão ferrados, anímico. O Abel chegou, passou a mão na cabeça dos caras, abraçou os caras. O Aguirre, tu vai jogar, tu errou, mas eu tô contigo. Chega em campo, os caras estão mortos. Então, assim, é para mobilizar a torcida, porque internamente esse grupo não se mobiliza. Mas ainda vai que ser uma surpresa se eles chegarem mordendo no domingo. Eu continuo insistindo. O Inter, gente, se esfarelou. Ao longo do campeonato, sim. Mas isso não impede que a direção agisse no limite da sua competência / incompetência, mas que ela viesse a público ou com o D'Alessandro ou com o Abel hoje. E mais do que isso, eu quero insistir em algo que eu falei antes em relação ao jogo do São Paulo, do tal do São Paulo Sangue Doce, que não aconteceu. Não contem com o Bragantino passeando. Até porque não tá, né? O Bragantino tem a aspiração de 8ª vaga, o treinador do Bragantino tem contrato até o final deste ano, e supostamente ele quer ficar para fazer um trabalho no Bragantino que ficou na Série A para o ano que vem. Há jogadores que querem ou ficar no Bragantino ou mudar de patamar. O passeio de domingo do Bragantino não existe. Mas a diferença do Bragantino para chegar é de 7 gols, né? Não, se o São Paulo perde e ele ganha, bastou. O São Paulo perder e ele ganhar, bastou. O Bragantino não tem saldo. Não tem ponto. Não tem saldo. A questão é, o Bragantino não veio passear porque há interesses de quem está lá dentro ou de continuar a guerra ou de mudar de patamar. O passeio, ele não faz sentido, ele não tem por onde tirar. O jogo do São Paulo na quarta, né? Anteontem. O São Paulo, ele ganhou porque o São Paulo foi jogar um jogo. Tem um jogo lá em Santos, temos que ir, vamos jogar. São Paulo em nenhum momento acelerou, comemorou lateral, os caras mordendo, não, o São Paulo jogou. É que estava tão fácil que o São Paulo fez os gols. Tanto é que depois do 3-0 o São Paulo largou, mas até o 3-0 o São Paulo estava jogando. Quando se esperava uma postura do Inter de agressividade, de aguerrimento, de entrega... Tem pessoas, Pedro, que quando estão num momento de... surge um problema, tem pessoas que congelam. E tem gente que, calma, vamos resolver, vou enfrentar isso aqui. O Inter congelou. O Inter, tirando a torcida, em todo o seu contexto, o Inter está congelado. Porque, em determinado momento, o Inter negou o rebaixamento. E o rebaixamento chegou, e agora o Inter me parece que ele está sem ação. Você chegou na soberba, né? O pecado capital da soberba que acontece há tanto tempo. E isso é um pecado que está acontecendo, então. Foi a soberba, né, Pedro? Que decidiu que o Inter tinha elenco suficiente para não cair, podia até se desfazer de jogadores, enquanto seus adversários disseram não, eu vou cair. O Grêmio fez isso, o Fortaleza contratou jogadores, o Santos contratou jogadores, todo mundo se preparou para esse momento. O Inter não se preparou para esse momento, porque ele nunca aceitou esse momento. Era bloco baixo, por que vocês falam em Z4?
O Inter, essa questão da soberba, Pedro, lá quando começou a gestão do Inter, vamos competir para ser campeão em todos os campeonatos. Ninguém consegue fazer, nem o Flamengo consegue. A Copa do Brasil ele ficou fora, mas o Inter sempre tem uma... Teve um tempo que a gente achava que o time do Inter era ruim, né? Nesse momento, depois de ver o jogo contra o Vasco da Gama e contra o São Paulo, eu chego à conclusão que o Inter não tem time, não existe o que tem lá dentro. Eu acho que individualmente... Para chegar ruim tem que melhorar bastante. Não, individualmente não é um time. O Inter, que é um rebaixamento iminente, e se confirmar o rebaixamento, que a matemática ainda não permite que seja rebaixado, embora moralmente o Inter está rebaixado. Se tu for olhar, o Inter tem um goleiro que está fora de forma, mas é o goleiro da seleção. Mas está fora de forma. Para a Uruguaia. O Inter tem um atacante que foi convocado, 2 atacantes da seleção colombiana. O Inter tem um cara que é reserva, mas está sendo convocado para a seleção paraguaia. Tem o 10 que já foi pedido para a seleção. O Alan Patrick, que no nível de Brasil conseguia jogar. O Thiago Maia, se tu olhar nome a nome, não é um time para estar lutando lá embaixo. Só que tu vai juntando dificuldades coletivas. Falta de recursos técnicos para ir trocando esses jogadores, porque o calendário é muito duro. E quando bate o emocional, aí vira um combo de desastre. Desorganizado. Vamos ver aqui,